Brasília na TV é um oferecimento do Centro Educacional Sigma, primeiro lugar em aprovação no PAS. E Vale Shop, o cartão que vale mais. O programa Brasília na TV também é cultura e esporte. O nosso convidado de hoje é muito especial. É ex-jogador de futebol, atual treinador, campeão do mundo pelo Grêmio, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, uma pessoa que tem muita história no futebol, que hoje eu tenho o prazer de tê-lo aqui no nosso programa. Tudo bom, Casemiro? Tudo bem, o prazer também é todo meu, né, estar conversando contigo e com teus telespectadores. Vamos começar falando da sua carreira de jogador. Pelo Grêmio foram 13 anos vestindo o manto tricolor. O senhor participou da conquista do Mundial, da Libertadores, do Campeonato Brasileiro de 81. O que isso significa para o senhor e como que o senhor se sente em fazer parte da história do clube gremista? Eu sou um privilegiado. Eu entrei no Grêmio com 16 anos. Eu fui campeão juvenil, campeão júnior, fui campeão gaúcho várias vezes, 5, 6 vezes. Eu fui campeão brasileiro pela primeira vez na história do Grêmio em 81, a primeira Libertadores e o Mundial. Uma honra de fazer parte da história do Grêmio, que é um dos maiores clubes brasileiros do mundo. O time que tinha Renato Portaluppi, que tinha De Leon, Mazzaropi, China. Como que o senhor se sente fazer parte desse grupo, fazer parte da história do Grêmio e também ter treinado com o Valmir Espinosa? É um motivo de alegria, era um grupo muito homogêneo. Realmente a conquista era uma busca constante. Para mim marcou muito 1981, porque eu estava com apenas 21, 22 anos. Naquela ocasião nós ganhamos o São Paulo, que era tido favorito. Mas nós tínhamos uma grande equipe, desde o goleiro que era o Leão, no brasileiro, nós tínhamos grandes jogadores. E essa base que foi dando continuidade. Em 82 fomos vice-campeões contra o Flamengo, que era uma grande equipe e até o Grêmio mereceu, né? Foram 3 jogos, né, no mata-mata. Foi um trabalho de continuação desse grupo de 80, que foi 81, 82, 83, 84 também nós chegamos à final da Libertadores, né, perdemos para o Independiente. Então foram anos realmente de ouro. A gente vê hoje, viajando todo o Brasil, essa torcida tão apaixonada em todos os lugares desse Brasil afora. Então nós já vimos que o Grêmio jogou aqui em Brasília e a torcida do Grêmio foi maior que a do Flamengo. Então você pode ter uma ideia, e realmente esse trabalho bonito que o consulado faz e toda a recepção em qualquer lugar que a gente vai. Quando a gente fala dessa história do Grêmio, principalmente desses 3 títulos, Mundial, Libertadores, Campeonato Brasileiro, o vice da Libertadores de 84, tudo isso, muitas imagens vêm na cabeça do torcedor. A imagem do De Leon sangrando, imagens como os belos gols do Renato Portaluppi na final do Mundial, os gols contra o Peñarol, aquele gol sensacional do César. Mas por trás disso, como o senhor estava falando, há muito trabalho. Qual que era talvez a receita de sucesso desse time vencedor? Eu coloco foi quando começaram a surgir os jogadores da base. Eu fui o pioneiro desse trabalho. Depois surgiram o China, o Baidec, Paulo Roberto, o Odair, Bonamigo. Aí surgiu o Renato, uma série de jogadores. E em 81, nós estávamos em mais de 12 da base. E em 83, campeão Libertadores do mundo, dos 25, nós tínhamos 16 ou 17 no grupo principal. Então nós éramos um grupo realmente que sabia o que queria e, acima de tudo, nós tínhamos esse amor ao clube. E até mesmo os jogadores estrangeiros vieram para somar. Eu lembro até do Tarcísio, que veio do América do Rio, ele é mineiro, mas que jogou no Grêmio mais de 13 anos. Então eram jogadores que tinham uma identificação com o clube. E infelizmente hoje às vezes a gente não sente ou não vê isso. E realmente o que o senhor falou é pura verdade. Um time formado por pessoas que têm a característica do Grêmio, que são gremistas, que se identificam com o clube e que têm vontade de ganhar. Pessoas jovens, como o senhor falou em 81, que foi o título tão importante para o senhor, que foi o primeiro título mais importante na sua carreira, jovem, 21, 22 anos. Isso é muito importante, essa vontade de ganhar. E agora, o senhor teve toda essa experiência de jogador e hoje trabalha como treinador. Treinou em Hong Kong, treinou em Portugal, Venezuela, Emirados Árabes, vários cantos do mundo em que o senhor pôde experimentar essa nova forma de olhar o futebol. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência, não só de treinador, mas essa experiência internacional também de ser treinador. Olha, é
uma alegria, né? Porque é uma realização profissional. Como jogador profissional, eu conquistei todos os títulos que um atleta pode conquistar. Eu só não tive a honra de servir a camisa da seleção brasileira, até por uma lesão grave que eu tive no final de 81. Em 86 até eu tive na lista dos 40 para o Mundial do México, mas não pude. Eu só posso estar satisfeito e feliz por ter feito uma carreira de sucesso como jogador, ter conquistado todos os títulos que um atleta pode conquistar. E aí me preparei para o momento de parar. Quando eu estava em fim de carreira, eu fiz o curso de treinador e comecei a trabalhar. Então já trabalhei em vários clubes do sul do Brasil, trabalhei no Avaí, Atlético Paranaense, Fortaleza, aqui no Brasil. Mas também fiz uma opção de trabalhar fora do Brasil, porque até a nível cultural, de crescimento profissional, eu pude trabalhar em vários países, de ter trabalhado na China, em Hong Kong, 7 anos, de ter trabalhado no mesmo clube por 5 temporadas consecutivas, né, de ter trabalhado na seleção olímpica, na seleção principal, de ter trabalhado em Portugal, de ter feito grandes trabalhos, como no Nacional de Ilha da Madeira. Eu coloquei o clube em 4º lugar, classificando para a UEFA, para a Liga Europa. Então isso é motivo de orgulho, né? E de olhar para trás e saber assim, todo o caminho e toda a história que eu tenho dentro do futebol, como jogador e como treinador. Muito interessante é que muitos jogadores de futebol vivem os seus 10, 12, 15 anos de carreira e a partir dali toda a sua vida é por conta do que ele fez na sua carreira de jogador. O senhor, quando pendurou as chuteiras, não pensou em viver dessa glória de campeão do mundo, campeão da Libertadores, mas o objetivo maior de dar continuidade à sua vida, ter novos planos, novos objetivos, por isso está tendo esse sucesso e todas essas experiências pessoais e profissionais. A gente está muito acostumado a ver treinadores no Brasil serem demitidos em 6 meses, menos de um ano, por conta de não terem trazido o resultado imediato que se esperava. Com a sua experiência fora do Brasil, como que o senhor vê essa questão? Inclusive tendo jogado 6, 7 anos em Hong Kong no mesmo time, fala um pouquinho pra gente essa diferença que tem em ser treinador no Brasil e ser treinador em outros países. Isso é cultura. Qual é a cultura do Brasil? É o imediatismo. A nossa história tem 500 anos, né? Os países europeus, os asiáticos, estão milhões de anos-luz. Eu lembro quando eu estive na China, então o que eles olham? Eles olham muito a postura, o teu trabalho, o teu dia a dia. E, infelizmente aqui no Brasil não. Às vezes tem clubes que não dão 3 meses, 6 meses. Eu acho que a gente tem que mudar isso com uma preparação cada vez melhor. Eu acho que aqui no Brasil a gente peca muito por isso. Eu acho que deveriam existir muito mais cursos preparatórios, né? Principalmente para ex-atletas quando eles querem ingressar na carreira de treinador. Não quer dizer que se você foi um sucesso como atleta, como jogador profissional, que você tenha esse sucesso depois como treinador. Mas depende de cada um de nós querer crescer, como no futebol, na economia, em todos os setores. A vida é muito dinâmica, a gente nunca sabe tudo, né? Todo dia a gente pode aprender. Casimiro, o senhor com uma história de sucesso, com muita experiência de vida, trabalhando como jogador, como treinador, vivendo em outros países e trabalhando em outros países, pôde aprender muito. Inclusive é um exemplo quando escolheu se profissionalizar mais, quando escolheu, ao invés de viver do passado, olhar para o futuro. Tudo isso é muito bacana. Eu queria que você desse um recado para quem está nos assistindo, uma dica de como buscar o sucesso, de como ser feliz, compartilhar um pouquinho de toda essa sua experiência de vida. A gente nunca pode se dar por satisfeito ou achar que sabe tudo. Não, cada dia a gente tem que se aprimorar, troca de experiências com outros profissionais, até de outras áreas, fazer cursos, né? Então eu acho que isso tudo faz com que você cresça como profissional e como ser humano, porque a partir do momento que você achar eu sei tudo, já estou satisfeito, você deixa de viver. Com certeza. Casimiro, muito obrigado por conversar comigo aqui no programa Brasília na TV. Seja muito bem-vindo à minha cidade natal, Brasília, capital desse nosso país. Eu, como gremista, agradeço pessoalmente pelo empenho, pela dedicação pelo nosso clube, pelo Grêmio de Porto Alegre, por todas essas conquistas que nos enchem de orgulho. E parabéns por tudo isso e que você continue dando exemplo para todo mundo. Muito obrigado por estar aqui
e muito sucesso daqui pela frente. Eu agradeço também tuas palavras e deixo meu abraço aos telespectadores, ao teu programa e principalmente especial a toda a nação gremista aqui de Brasília. Bacana. Depois de você acompanhar essa conversa com o lateral esquerdo e agora treinador de futebol Casemiro Mior, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima semana e até domingo que vem. Tchau! Brasília na TV é um oferecimento do Centro Educacional Sigma, primeiro lugar em aprovação no PAS. E Vale Shop, o cartão que vale mais.